Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. Olha, no programa de hoje, você vai conhecer a história da Carlene, que passou por uma crise depressiva profunda, mas ela foi resgatada pelo amor de Deus. Hoje ela testemunha uma vida restaurada junto com as filhas, depois de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Você sabe que milhões de pessoas sofrem com problemas emocionais, como a Carlene, e precisam de ajuda, precisam de apoio. Por isso é que a Novo Tempo quer lançar um novo programa em setembro para falar justamente sobre esse tema e explicar com detalhes como a nossa mente funciona. Mas para manter esse novo programa no ar, precisamos que você faça uma doação extra nesse mês de agosto. Ainda hoje, você também vai ver como foi a última caravana Novo Tempo de 2025. Foi no lindo estado do Piauí, inclusive. Apresentadores, cantores, administradores da Novo Tempo foram para 2 cidades deste estado para terem um lindo encontro com o público que acompanha os nossos conteúdos da TV, da rádio ou da internet. Do Piauí, nós vamos para Curitiba, pois é de lá que a gente vai conhecer um testemunho tocante no quadro Chá com Esperança. A Celina conta que perdeu a mãe ainda jovem e ela passou anos, inclusive distante de Deus, mas foi através da Novo Tempo que ela reencontrou a fé em Cristo Jesus, entendeu a promessa bíblica e hoje é um anjo da esperança. Você também quer contar a sua história no quadro Chá com Esperança? Então fica com a gente os próximos 30 minutos que eu te falo como encaminhar a sua história, tá? Esse é o Anjos da Esperança que já começou. Olha, essa semana aqui está muito especial. Aliás, eu acho que durante todo o mês de agosto é uma excelente oportunidade para você realmente colaborar ainda mais. Você que é Anjo da Esperança, faz a sua doação, possa fazer uma doação extra. Por quê? Quantos problemas emocionais a gente está vendo aqui e quanto a cura emocional está muito atrelada também a todo um aspecto espiritual. As pessoas elas estão se envolvendo em tantas situações, né, se sentindo cada vez mais isoladas, se envolvendo em jogos online, pornografia, essa indústria que é a maior indústria de comunicação que tem no mundo. Foi por isso, inclusive, que eu, anos trabalhando com comunicação, decidi me aprofundar, decidi estudar mais sobre psicologia, porque eu acho que essa é a grande chave, entender essa mente humana. Vamos conhecer a história da Carlene, inclusive, que fala muito sobre isso. Ela passou por muita dificuldade, ela foi internada, ela tomou remédio controlado, passou por uma grande luta, mas a mensagem de esperança chegou até ela. Mas vamos acompanhar aqui esse testemunho juntos. Meu nome é Carlene, moro em Pindorama, Tocantins. Meus pais não tinham uma religião definida, né? Só que meu pai tinha uma Bíblia, daquelas bem larga mesmo. E ele sempre incentivava a gente a estudar. Incentivava a gente e os amigos também. E eu pensava assim, gente, mas meu pai acha que eu sou sem o que fazer estudar esse livro.
Até que um dia me despertou a vontade de ver, né, o que chamava tanta atenção dele. E foi aí que eu me encantei pela palavra de Deus. Em 2014 eu tive um problema, né, assim, minha cabeça estava tão ruim que parece que eu tinha bebido uma bebida muito forte. Assim, ruim mesmo, rodando o tempo todo. Aí me levaram para Goiânia e lá eu fui internada na clínica psiquiátrica e lá fiquei por pouco tempo. Passei um bom tempo tomando medicamentos controlados, depressão, síndrome do pânico. E passei um tempo assim que eu não ficava dentro de casa, se não tivesse alguém comigo dentro de casa, eu tinha que ficar lá fora esperando alguém chegar. Quando eu voltei para Pindorama, eu me aproximei mais de Deus e procurei ir para a igreja, né? Eu conheci através de um amigo que me indicou e eu passei a assistir assim, às vezes, né? Eu fiz os estudos da Novo Tempo pelo WhatsApp. Através do programa eu vi o telefone, né, pra gente, quem quisesse fazer estudo. Aí salvei o telefone. Aí quando eu cliquei lá, foi direto pro celular. Até quero falar isso para as pessoas, né, que quando eu encaminho o link para elas entrar no link que direciona ao celular, elas vão escolher o estudo. Eu já fiz quase 20 estudos da Novo Tempo pelo celular. Hoje tem a conversão das minhas 2 filhas, né? Meu filho faz estudo também. A Novo Tempo é muito importante na minha vida, porque já transformou muito a minha vida e sei que ainda vai continuar transformando. E a da minha família também. E por falar nessa audiência linda da Novo Tempo, a gente tem as nossas caravanas. Eu mesmo já participei de várias. É muito emocionante encontrar todo esse público. E na última semana a gente teve a última do ano, que foi no Nordeste. E aí apresentadores, cantores, administradores da Novo Tempo estavam lá para receber e entregar carinho com a nossa audiência. Vamos acompanhar como é que foi. Piauí, terra de gente acolhedora e fé viva. É neste lugar que a última Caravana Novo Tempo de 2025 chegou para levar esperança, louvor a Deus e mensagens de transformação para as populações das cidades de Floriano e Teresina. Em Floriano, a Caravana Novo Tempo reuniu mais de 600 pessoas no centro de eventos de um hotel. Houve momento de louvor, comunhão e verdadeiros encontros entre apresentadores, cantores e administradores da Novo Tempo, que junto com o público marcaram o início dessa jornada no Piauí. Já na capital Teresina, a Caravana Novo Tempo fez 2 apresentações em um grande auditório. Mais de 2.400 pessoas participaram do evento, que destaca o envolvimento do projeto Anjos da Esperança. É muito bom ver todos de perto, né? Sempre bom quando a caravana vem até aqui. Gosto muito do Arautos do Rei, ver eles cantar, né? Assim, traz uma emoção a música que eles cantam. E é sempre bom ver toda a equipe da Novo Tempo, ver o Arautos cantar, sempre trazendo aquela emoção, aquela paz. E lembrar dos programas que a gente assiste, ver os apresentadores aqui é muito empolgante também. O pastor Antônio Toches, que há 15 anos é diretor-geral da Novo Tempo, foi homenageado, pois vai se aposentar em breve. Para ele, que participa desde o início do projeto, observar as pessoas, o povo vibrando e sendo tocado pelos conteúdos oferecidos por meio da TV, rádio e internet é algo que fortalece o trabalho da nossa rede de comunicação. Eu gosto de dizer, quando estou lá no Novo Tempo, que a Novo Tempo é um milagre que se renova todos os dias. E eu vou aqui dar 2 razões para vocês, são muitas, por que eu gosto de repetir esta frase. A Novo Tempo é um milagre que se renova todos os dias. Porque todos os dias, novas pessoas se tornam anjos da esperança. Em uma sociedade tão consumista, tão materialista, com tantas necessidades, alguém coloca a mão no bolso e doa para que a Novo Tempo esteja no ar, para que a Novo Tempo produza novos programas, desenvolva guias de estudo da Bíblia e envie gratuitamente. São pessoas apaixonadas por Cristo que querem pregar o Evangelho. O pastor Jason Florencio, líder da mantenedora da Novo Tempo no Piauí,
falou sobre a importância dessa programação, especialmente em um tempo onde tantas pessoas estão em busca de esperança. É muito bom receber a Caravana Novo Tempo aqui no Piauí, porque o Piauí é um dos estados que mais gosta de assistir a TV Novo Tempo. E nós temos o privilégio de ter TV Novo Tempo aberta em Teresina. Então, quando os apresentadores, cantores da Novo Tempo vêm às nossas cidades, há uma conexão entre eles e os apresentadores. Isso já vem de longas datas. E nesse ano especificamente, que nós estamos celebrando 10 anos do campo, recebê-los ontem à noite lá em Floriano e a resposta do público, e hoje 2 sessões aqui em Teresina, isso mostra que o alcance da TV Novo Tempo é algo impressionante e que fortalece a pregação de nossas igrejas. E aqui, em um dos cartões postais de Teresina, a gente segue acompanhando essa história que vai continuar levando esperança para cada canto do nosso país. Emocionante, sempre uma alegria, Caravana Novo Tempo. Como eu disse, participei de várias, é sempre uma grande emoção e uma grande alegria. Olha, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem Chá com Esperança. A gente vai conhecer uma história lindíssima que é a da Celina. Celina perdeu a mãe e culpava muito a Deus por tudo que aconteceu na vida dela. Mas ela entendeu onde está Deus quando essas coisas ruins acontecem. Então a gente vai para o intervalo, mas na volta tem essa história para você. De volta aqui, Anjos da Esperança, estamos em plena campanha de doação especial nesse mês de agosto. Você sabe que setembro é conhecido no Brasil como Setembro Amarelo, né? Onde tem muitos conteúdos falando de saúde mental. Com a Novo Tempo não vai ser diferente. A gente vai falar de saúde mental para que a nossa audiência realmente tenha condições de entender melhor o funcionamento do seu cérebro. E é por isso que a gente está preparando esse programa especial com a neurocientista a doutora Rosana Alves. Ela vai ter um programa semanal aqui na TV Novo Tempo, é o Curiosamente. Você já conhece a doutora Rosana Alves? Porque ela é uma neurocientista muito conhecida, inclusive na internet, nas redes sociais, conhecida internacionalmente. Olha um pouquinho de quem é a doutora Rosana Alves. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. Imperdível. Eu estava falando aqui, inclusive, sobre esse assunto de que novas revistas vão precisar serem impressas, para que possam ser distribuídas. A gente tem, por exemplo, a revista Sentimentos. É uma revista que foi, inclusive, escrita pela doutora Rosana Alves. E o que a gente faz? A gente não está dizendo aqui que a cura para todos os problemas emocionais está simplesmente em você ler mais a Bíblia. Porque a gente estaria dizendo que todas essas pessoas doentes emocionalmente, elas estão com falta de Deus, falta de fé, e não é necessariamente esse o processo. Uma revista como a Sentimentos, uma revista como Mente Feliz, vão ser materiais onde a gente traz conteúdo científico. Aqui a neurocientista Rosana Alves, nessa revista Sentimentos, vai trazer o que há de mais moderno dentro da neurociência para que a gente entenda as questões desse órgão tão importante criado por Deus, que é o nosso cérebro. E a partir daí, fazendo um link, inclusive, com a Bíblia. Porque o que a gente tem que entender a gente não é só mente, a gente não é só corpo, a gente não é só espiritual. Essas 3 coisas andam muito juntas e é essa a mensagem que a Novo Tempo vai estar passando muito fortemente no mês de setembro. E é por isso que a gente precisa, inclusive, da sua doação, uma doação especial, além da sua doação mensal, de repente. Então, olha, você pode fazer a sua doação agora nesse Pix, anjos@novotempo.com.
Ah, Wagner, mas eu já sou um doador, eu já faço a minha doação mensal. Sim, com essa doação mensal, você está ajudando a Novo Tempo a manter os custos regulares que ela tem. Existe lá folha de pagamento, energia elétrica, manutenção de equipamentos, manutenção de estúdios, porque cá para nós aqui, né? Fazer televisão, fazer rádio, fazer projetos grandiosos na internet. Infelizmente, não é algo barato, né? O custo da Novo Tempo é altíssimo. E se não fossem os Anjos da Esperança, a gente não conseguiria fazer nada disso e você já sabe. Agora, quando a gente tem um novo produto, um novo programa, novas edições da revista Esperança, como a Sentimentos, como a Mente Feliz vão ter que ser impressas, a gente pede a sua doação de forma mais especial ainda. E essa é a nossa campanha de agosto. Vou repetir o Pix para você, anjos@novotempo.com, tá? Você que já é um Anjo da Esperança, não precisa nem mandar aqui o seu recibo para a gente conseguir te identificar. Já vamos conseguir te identificar naturalmente, tá bom? Faz a sua doação. Vamos lá para o Chá com Esperança? O Cris Magalhães vai conversar com a Celina. Ela perdeu a mãe com 19 anos, isso criou uma revolta muito grande nela, você pode imaginar, né? E ela culpava a Deus por isso. Vamos acompanhar a conversa deles. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Você está vendo ao fundo agora que tem um rostinho aqui. Quem será? Quem será? É norte? É sul? Hã? É sul. Vamos para Curitiba. Celina está com a gente. Obrigado, Celina. Estou vendo que você veio aí como um soldado, uma soldada de Cristo. Já está com as suas missões no peito. Está com a sua camiseta de guerra. Eu estou vendo que você... Essa guerra é contra o mal, você assumiu, né, o exército da paz e ainda é boa de Bíblia. E, é claro, antes de dar as boas-vindas, eu quero brindar porque você já tem uma caneca, uma canequinha com o símbolo da esperança no nosso chá. Obrigado, Celina. Celina, muito bem-vinda aqui ao nosso Chá com Esperança. Obrigado por tirar um tempinho aí da sua casa, do seu tempo, para compartilhar a sua história conosco. Prazer, Cris, tomar esse chá aqui com você hoje, em receber você na minha casa, mesmo que virtualmente, né? É um prazer estar aqui conversando com você. Que benção. Já vou falar desses botões aí, tô louco para falar, mas vamos respeitar a ordem natural das coisas. Me diz uma coisa, Celina, a gente fala aqui sobre transformação de vida, sobre conhecer o Evangelho, sobre saber o que nós estamos fazendo nesse mundo. Esse mundo aqui, Celina, é muito injusto. A gente conhecendo a palavra de Deus já é injusto. Não conhecendo, não sabendo o porquê da dor, do porquê da morte, os porquês da vida, de onde eu vim, para onde eu vou. E parece que você teve um impasse em um momento muito doloroso na sua vida, aos seus 19 anos para você. Eu acho que para todo mundo e qualquer pessoa ia ser realmente um momento complicado. Conta pra gente o que aconteceu e por que essas perguntas vieram à tona na sua mente tão cedo, tão jovem. Aos 19 anos, eu tinha 19 anos quando eu perdi minha mãe, né? Vai fazer agora 31 anos. E na época, minha mãe faleceu muito jovem, aos 43 anos, e ela deixou, eu falo, né? Ela deixou 8 filhos, tinha filho de toda a idade, e eu, na época, 19. Então, assim, eu fiquei desolada, assim como todos os meus irmãos, e cada um na sua dor, né? Cada um na sua idade e na sua dor. Eu fiquei com raiva de Deus, sabe? Na época, porque eu não entendia por que ele tinha deixado a minha mãe morrer, sendo que ela tinha tanto filho para criar. E nisso se passaram-se 10 anos. Eu nessa, né, de ficar com raiva de Deus, sem pisar na igreja. Eu não frequentava nenhuma igreja nesse período de 10 anos. E após esses 10 anos, eu voltei a frequentar
Deus foi acalmando meu coração, né? E eu voltei a frequentar a igreja novamente, depois de 10 anos. Olha, então, um buraco, né, na história, alguém tão especial, você sabe o quanto que uma mãe é importante, 8 filhos aí, e ela aquela questão de ter uma raiva com Deus, do porquê? Por que minha mãe? Por que agora? Tinha tanta coisa para viver com ela, mas depois o coração foi acalmando, e ela foi voltando, né, a poder ter um relacionamento com Deus. Mas em 2011 parece que a esperança foi mais forte, parece que trocando de canal você viu aquele bonequinho com os braços abertos, que televisão é essa? Como é que e aí parece que a Novo Tempo surgiu na sua vida, Celina? Isso, Cris, em 2011, zapeando, né, canal, eu me deparei com uma cena na TV, né, passando, e vi, primeiramente, uma voz muito, assim, imponente, e um cenário muito, né, que aos meus olhos brilharam, e que era o programa Evidências, com o Dr. Rodrigo Silva. E eu fiquei assistindo o programa, gostei, vi lá, né, sempre procurando na arqueologia, as provas, né, provar as passagens bíblicas, e gostei do programa. E daí, em outro momento, eu voltei à TV Novo Tempo. E aí, nesse momento, estava passando Na Mira da Verdade. Daí também, sempre, né, com a Bíblia, né, dando informações, né, sobre a Bíblia. E depois assisti Está Escrito, e foi indo. E fui assistindo cada vez, né, consumindo mais a programação. E daí eu percebi qual que era a programação do Novo Tempo, porque eu não entendia por que tinha aquele canal que só ensinava a Bíblia. E isso me cativou de uma forma e me levou até a Bíblia, porque até então eu não estudava a Bíblia, eu só lia a Bíblia. Era uma página que eu lia, uma página a menos por dia, mas eu lia, mas não entendia, não estudava a Bíblia. E hoje eu estudo a Bíblia, né, e entendo, com toda a programação da Novo Tempo me dando suporte. Tudo que eu sei de Bíblia hoje sobre Deus, eu devo à TV Novo Tempo. Celina, eu vejo uma menina que teve uma bomba nas mãos com 19 anos, uma raiva com Deus ali por 10 anos, um luto que só você viveu. Você mesmo sem entender, falou assim, olha, mesmo sem entender, eu sem esse Deus eu não consigo viver, eu vou viver com Ele. E Ele te deu uma oportunidade, Celina, de entender que Ele não é cruel, que Ele não tirou a tua mãe de você. E com a Novo Tempo você entendeu que a morte não é o fim e que o nosso Papai do Céu também, tem algumas pessoas perguntam, onde é que estava Deus quando minha mãe morreu? Ele estava no mesmo lugar onde ele viu o filho dele morrer, para que a tua mãe pudesse viver novamente, para que você possa dar esse abraço novamente. Eu acho que esse tipo de libertação, para alguém que já tinha perdoado Deus sem entender e sem saber que ele não tinha culpa nenhuma sobre isso, isso é muito libertador, né, Celina? Isso, Cris, realmente a palavra correta é libertador, porque mesmo quando eu voltei para a igreja, na casa de Deus, né, eu ainda fazia algumas coisas que mesmo sem estar na igreja eu fazia. Por exemplo, durante todos esses anos, esses 10 anos que eu fiquei sem pisar na igreja, eu sempre pedia proteção, eu nunca deixei de pedir proteção, né? E eu pedia proteção para minha mãe cuidar de mim e dos meus irmãos. Sempre nas minhas orações eu pedia tudo a ela, nada a Deus, tudo a ela. E foi com os ensinamentos da TV Novo Tempo que eu aprendi que a minha mãe não podia mais fazer nada por nós. Ela está lá descansando, aguardando a volta de Jesus. Então isso acalmou meu coração. Eu consegui deixar minha mãe quieta, digamos assim, porque eu não deixava ela quieta, né? Sempre pedindo alguma coisa dela. E hoje eu sei que ela não pode fazer nada. Então, hoje eu oro a Deus, né, para que ela tenha descansado na paz do Senhor, para que a gente possa se encontrar na volta de Jesus. Amém. Estamos juntos na mesma esperança, abraçados.
e indo no mesmo rumo, aos braços de Jesus. E quando você passar pela Novo Tempo, vem tomar um chazinho aqui pessoalmente com a gente. A casa é sua aqui. Com certeza. Cris, eu quero fazer um convite aqui. Para quem é igual a mim, que gosta e assiste o programa da Novo Tempo, ouve a rádio, assiste na web, que seja um doador do Anjo da Esperança, porque cada doação vale muito. Olha aí, ó. Essa é a nossa grande propaganda. Nem tinha falado combinado com ela, mas ela falou, ó, vale a pena se tornar parte de algo maior do que nós mesmos, porque Jesus está voltando. Seja um anjo da esperança, como a Celina. Querida, obrigado, viu? Para quem não gostava de falar, não gostava de câmera, quem te viu, quem te vê, né? Pois é. Ai, Cris, eu tô assim, ó. Ela fala bastante. Tchau, tchau, querido. Um abraço, fica com Deus. Tchau, Cris. Fica com Deus, todos vocês aí. Obrigado, viu? Ela falou, Cris, eu tô sem intimidade, mas fala bem, tomou um chá. Cris, eu até quero tomar um chazinho com você. Manda um e-mail aqui, ó. Quero conversar com você, trocar uma ideia, um chazinho com a esperança. Seja um anjo da esperança. Tá aqui o telefone, ó. Sou anjo, sou Novo Tempo. Até a próxima. Tá aí a linda história do nosso Chá com Esperança. Eu prometi, inclusive, quando o programa estava começando, que ia te dizer como você pode participar, né? A nossa produção aqui do Anjos da Esperança tem um número de WhatsApp. Vou passar para você. Anota aí, se prepara. 12 981 74 0057. É diferente do WhatsApp do atendimento, tá? Então marca aí, ó, 12 981 74 0057. Você consegue falar com a produção do Anjos. Conta a sua história e de repente você vai tomar um chá de esperança aí com o Cris Magalhães, tá bom? A gente está ficando por aqui com o Anjos de hoje. Você pode fazer a sua doação. O telefone 21 27 30 30, 0 operadora 12, 21 27 30 30. A gente está fazendo o atendimento até às 10h30 da noite, você pode ligar, mas tem o Pix que é super fácil, né? anjos@novotempo.com. Não se esqueça que em agosto precisamos da sua doação especial para continuar ajudando esses nossos telespectadores, ouvintes, internautas que passam por tantos problemas emocionais. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente tem reportagem especial da caravana, porque foi a última, com o nosso diretor-geral, pastor Antônio Tostes. Ele fica até novembro, né? Depois ele está se aposentando, mas foi a última caravana dele. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Até lá, viu? Tchau, tchau.